Olá, é um prazer poder trazer de novo uma palavra para vocês. É muito bom estar aqui e compartilhar o que Deus tem falado no meu coração. Vamos ler primeiro em Mateus 8, versículos 18 até o versículo 27. Mateus 8, do 18 a 27. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: Siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Senhor meu Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade de falar a sua palavra, pela oportunidade que eu tenho, Pai, de representar o Senhor de uma maneira imperfeita, mas com muita felicidade por ser usado por Ti. Fala ao coração dos meus irmãos que agora ouvem essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje vai ser discipulado em alto mar. Muitas vezes Deus usa situações extraordinárias para discipular os seus discípulos, né? Para ensinar os seus discípulos, para mostrar quem Ele é e o que a gente deve fazer. O mar foi sempre um lar de histórias e mitos, de lugares de estranheza, de medo e coisas extraordinárias. Vários mitos surgiram do mar, como por exemplo o mito de belas mulheres que cantavam atraindo os navios e seus marinheiros para a perdição, que são as sereias. Também existem mitos como continentes inteiros que afundaram no mar e nunca mais foram vistos, como por exemplo o continente escondido de Atlântida. Mas alguns dos perigos não são assim tão imaginários. Alguns perigos do mar são bem reais. O livro chamado Robinson Crusoe foi escrito em 1719 por Daniel Defoe e conta a história ficcional de um personagem do mesmo nome, Robinson Crusoe, que naufraga e fica preso em uma ilha durante 28 anos, até que eventualmente ele é resgatado. Nessa ilha, ele descobre como se proteger, ele descobre como caçar, ele faz amizades e tem momentos de aventura. Mas a história de Robinson Crusoe foi baseada em um personagem, em uma pessoa que existiu de fato, de nome Alexander Selkirk. Alexander era um pirata escocês que foi trabalhar durante alguns anos no Oceano Pacífico e por causa disso ele acabou tendo que morar sozinho durante 4 anos e 6 meses em uma ilha no Pacífico, entre os anos de 1704 e 1709. Ele foi abandonado por todos seus companheiros nessa ilha e foi obrigado a sobreviver sozinho, enfrentando todas as intempéries da natureza e enfrentando o desespero de encarar a sua morte todos os dias. No texto que a gente acabou de ler, a gente pode ver que os discípulos também temiam pela sua morte. Assim como Alexander, eles se sentiram completamente abandonados por Jesus, que parecia não se importar com nada que eles estavam passando, já que ele dormia logo ao lado. Os discípulos têm uma pequena fé. Eles são homens de pequena fé. Jesus está no início do seu ministério terreno quando essa história acontece, a história do texto que a gente acabou de ler. Ele está na região da Galileia, onde ele havia nascido. Mateus, no Evangelho, em seu Evangelho, até o momento narrou o chamado especial só de 4 discípulos. Esses 4 discípulos eram pescadores, homens acostumados ao mar, acostumados aos perigos marítimos, que conheciam aquela região e com certeza passaram muito tempo pescando por lá. Ao reconhecer que muitas pessoas estavam seguindo ele,
Jesus achou que era melhor atravessar aquele pequeno mar da região para poder pregar e levar a palavra dele para as regiões próximas, mas que não eram judias. Apesar de que Jesus tinha chamado só esses 4 discípulos, provavelmente é bem possível que os 12 discípulos já estavam naquele meio, mas eles ainda não tinham sido ordenados e não tinham chamado ministerial ainda. Como eles iam numa região afastada, num pequeno barco, eles tinham que acompanhar Jesus nessa travessia, e nem todos poderiam fazer isso. É nesse momento que um escriba pede para Jesus para acompanhar na sua jornada. Acompanhar o mestre da lei seria uma coisa muito valorosa. E os escribas se importavam muito com isso, se importavam com essa visão religiosa da época. Mas Jesus percebe que o escriba não entende a extensão do próprio pedido. Ele não entende a profundidade, o perigo do que o escriba está pedindo para Jesus. Ele provavelmente e possivelmente estava só querendo fazer aquele tempo daquela viagem. Ele não queria entregar sua vida para Jesus e seguir ele para sempre. Ele não tem a fé necessária. Ele não tem fé. O escriba não tem fé em Jesus Cristo. Logo em seguida, um discípulo pede a Jesus que o deixe sepultar primeiro seu pai, para depois acompanhá-lo na sua jornada. Na cultura judaica, o filho mais velho, ele era responsável pelo sepultamento de seu pai. Ele era responsável por cuidar da festa, por cuidar dos convidados, e fora o fato de que ele estaria em luto e estaria numa situação extremamente desconfortável e triste. O quinto mandamento da lei mosaica fala que nós temos que honrar pai e mãe. Então esse pedido do filho que tinha perdido o pai é um pedido muito razoável, é um pedido certo, é um pedido correto. Qualquer pessoa daquela situação entenderia isso como certo. Mas Jesus Cristo entende o coração daquele discípulo. Ele percebe que esse homem não tem a fé necessária para seguir ele. Ele percebe que esse homem pede levianamente para seguir Jesus. E que para seguir Jesus, ele ia ter que abandonar tudo. Todos, inclusive familiares. Inclusive essas responsabilidades que ele achava que eram mais importantes do que o reino do céu. Ele fala para aquele discípulo: deixe os mortos sepultarem os próprios mortos. Esses mortos sepultarem os mortos, muito provavelmente era uma metáfora para os mortos espirituais. Deixe os que estão mortos em seus pecados cuidarem de si. Porque aí o que a gente está fazendo, o chamado para o reino, é mais importante. Jesus então entra no barco. A gente pode olhar no texto que fala que Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Esse seguiram que está escrito no texto, no original, ele dá a intenção disso mesmo, de discípulos, de seguir como discípulos. É um verbo que é usado em várias situações, como pessoas que seguem um mestre ao qual eles querem imitar e servir. Mas esses discípulos que se sentiam tão especiais e tão diferentes por terem sido chamados por Jesus para acompanhá-lo, não estavam também preparados. Eles também não tinham fé. A fé deles era pequena. Eles não sabiam a tempestade que aguardava o futuro deles. No momento da tempestade, Jesus dorme. Ele dorme um sono tranquilo. Ele dorme um sono de quem tem fé, que entende a providência do Pai. Ele entende que a fé dele é inabalável. Não tem espaço para ter medo no que vai acontecer ou no que pode acontecer. Já isso não pode ser dito pelos seus discípulos, não pode ser dito sobre os seus discípulos. Eles temem a morte e choram em desespero. Nós também temos uma pequena fé hoje. Nós, no nosso dia, na nossa vivência, temos uma fé falha, pequena e frágil. É inegável que todos nós passamos por momentos de desespero. Em muitos momentos desse desespero, nós estamos totalmente despreparados. Assim como o primeiro discípulo, o escriba, achava que ele estava preparado para seguir Jesus, não estava. Nós também estamos despreparados para poder ter a fé verdadeira em Jesus Cristo. Essa pandemia deveria durar 1 mês, 2 meses. É o que todos nós acreditávamos. No final do ano passado,
Eu e mais alguns colegas chegamos a discutir fazer um churrasco para esse ano, né, com todo mundo, para a gente poder fazer um agrupamento presencial. Quem imaginaria que nós ainda ficaríamos mais 18 meses nessa confusão toda, nessa separação e nessa pandemia cheia de pessoas morrendo e sofrendo, sem vista de final definido? Quem imaginaria que nós estaríamos aqui até agora? Quantas vezes nós deixamos as nossas próprias responsabilidades nos afastarem do caminho que Deus traçou para nós? Ou pior ainda, quando essas responsabilidades nos fazem, quando esses planejamentos e responsabilidades falham e nós nos frustramos com Deus e acabamos culpando Ele pelo que aconteceu e pela sua rigidez. Nós planejamos churrascos e confraternizações. Nós sonhamos com casamentos e festas de aniversário. E quando eles não dão certo, nós nos decepcionamos e culpamos a Deus. Nós constantemente questionamos as decisões dos líderes, dos nossos líderes políticos em relação à saúde pública. E muitas vezes nos desesperamos. É como se a gente tivesse todo mundo isolado na nossa própria ilha de medo e destruição. Medo da morte e desespero, como se ninguém tivesse junto de nós para nos fazer companhia. Como se a situação atual nunca fosse resolvida. Como se não houvesse possibilidade de resgate. Eu mesmo, quando vim para cá, vim o ano passado morar junto com meu filho e minha esposa. Vim com a expectativa de que voltasse o segundo semestre às aulas presenciais, o que não aconteceu e não aconteceu até agora. Nós passamos medo, desespero, a nossa fé foi muito testada. Eu vim e percebi que eu não estava preparado para estar aqui. Mas Deus não me abandonou. E por mais que eu tenha vindo, que eu tenha sofrido, e eu posso dizer com toda clareza que eu não fui um exemplo de fé nesses momentos, eu tive um exemplo de fé para mim. Por mais que eu tenha sido um homem de pequena fé, eu tive onde me aconselhar com Jesus Cristo, que depois me mostrou o que Ele tinha para fazer em mim e através de mim. Nós precisamos confiar nesse Deus. Nós precisamos confiar nesse Deus que nos ama e que está disposto a ser um modelo de fé para nós. Mas como a gente vai confiar nele se a gente nem conhece ele? Jesus é o modelo de fé para os discípulos. Naquela situação de desespero, onde está acontecendo a tempestade, os discípulos se desesperam. A agonia deles é tamanha que eles têm certeza que o momento de morte chegou. Não existe salvação. O vento é muito forte. A chuva está forte demais. O barco está sendo levado de um lado para o outro pelas ondas. Como eles são pescadores experientes, eles sabem o que um mar em revolta pode fazer a um barco. A morte estava a 2 centímetros de distância. A água entrava no barco e tentar jogar essa água para fora era fútil. Não ia levar a nada. Não existia mais nada que pudesse separá-los da destruição total. Nesse momento de agonia, nesse momento de desespero, onde as gargantas deles estavam secas, as entranhas deles empurraram para fora um grito de desespero e de necessidade de salvação. Salva-nos, nós perecemos, salva-nos, Senhor Jesus. A única solução possível, a única solução que eles enxergaram era olhar para aquele que tinha feito o impossível, era olhar para Jesus. E aí, quando eles não tinham mais o que fazer, eles pedem para Jesus salvar eles. Em seguida, Jesus olha para eles e ele nem olha para as nuvens, ele nem olha para a tempestade. Diferentemente de Marcos e Lucas, que contam essa história com Jesus primeiro repreendendo a natureza e depois conversando com os discípulos, Mateus enfatiza que Jesus fala com os discípulos primeiro, porque ele tem controle da situação, ele não precisa se preocupar com a tempestade. Ele olha para os discípulos, repreende eles e fala que eles são homens de pequena fé. Se Jesus falou para eles alguns versículos atrás que Deus ia sustentar eles em relação ao que comer e ao que vestir, por que ele não sustentaria eles no meio dessa tempestade e no meio de toda essa tribulação? Depois que ele fala para eles sobre a fé verdadeira, ele olha em direção ao mar e ao vento, repreende o vento e o mar e tudo fica
em paz. A bonança é restaurada. É impossível para aquelas pessoas que estão ali não reconhecer como Deus, como Jesus Cristo tem a autoridade de Deus. Só Deus tem autoridade para ordenar e comandar a natureza, como é mostrado no Salmo capítulo 7. Esse é o propósito de Jesus para os discípulos. Jesus é o modelo de fé. E no momento que Jesus não se importou com a tempestade a ponto de dormir no barco, e depois repreendeu de forma poderosa o que acontecia, ele é o modelo de fé para os discípulos reconhecerem que Deus está presente ali, que Deus não os abandonou, que Deus os ama e quer estar junto dele. Jesus veio ao mundo para ser o modelo de fé como filho do Pai Celeste. Ele veio para ser o modelo de filho perfeito. E como irmão mais velho, ele morreu pelos pecados dos discípulos, para que eles pudessem ter um relacionamento restaurado com o Pai. Ele se dispôs a passar por momentos de sofrimento e solidão, a ser literalmente a única pessoa que sabia o que ele ia passar aqui na Terra, para que os discípulos pudessem ter momentos de felicidade e um companheiro que jamais os abandonaria. No fim do seu ministério, Jesus ordenaria para aqueles homens serem também modelos para outras pessoas, modelos de fé. Jesus é o modelo de fé para nós hoje. Jesus é o meu modelo de fé, Jesus é o seu modelo de fé. Assim como Jesus foi modelo de fé para os discípulos, ele é um para nós. Ele usa os momentos de dor, sofrimento e confusão para nos mostrar que nós não estamos sozinhos, porque ele está conosco. Jesus é o nosso modelo. Alexander Selkirk, o pirata escocês, havia desistido da sua salvação. Ele já tinha aceitado que ele ia passar o resto da sua vida miserável, isolado em uma ilha do Pacífico, a milhares de quilômetros de qualquer ser humano. Viveu uma vida de solidão e morreu uma vida triste. Morrer para se apartar de uma vida triste. Mas de repente, em um dia como qualquer outro num dia como qualquer outro, seu antigo capitão passou pela região onde Alexander havia sido abandonado e o resgatou daquela situação terrível. Nós também ansiamos pelo nosso resgatador, mas o nosso resgatador nunca falha. Jesus prometeu que estaria conosco em toda e qualquer situação, que ele nunca nos abandonaria. Jesus não só se sacrificou por nós, para que nós pudéssemos viver a nossa vida e um novo relacionamento com o Pai, como ele também é um modelo final de como nós temos que manter esse relacionamento com o Pai. Ele nos ensina em todas as oportunidades. Em qualquer situação onde nós estamos passando pela tribulação e pela tempestade, Jesus está ali presente para ser um modelo para nós. Ele não vai necessariamente colocar a tempestade. Jesus não vai te tentar. Mas durante esses momentos de provação, Jesus Cristo vai ser um modelo que a gente pode seguir para passar por essas tentações e por essas provações. Agora, assim como os discípulos fizeram, eu e você temos que andar a nossa vida e viver a nossa vida sendo modelos de fé para que outras pessoas conheçam a Jesus Cristo. Nós temos que buscar em Jesus Cristo fé para sermos modelos de fé e espalhar para as outras pessoas, para que essas outras pessoas também possam conhecê-lo, assim como nós o conhecemos. Então, os discípulos eram homens de pequena fé. Nós também somos homens de pequena fé. Jesus Cristo foi um modelo de fé para os discípulos e Jesus Cristo é o nosso modelo de fé, para que a gente possa ser modelo de fé para outras pessoas. Muito obrigado.